Diálogo Comunitário. Agora na TV. Apresentação: Helênio Sali. Começando mais um Diálogo Comunitário aqui no seu canal Eduque. Você acessando as nossas programações no YouTube, TV Comunitária Eduque, acessando vídeos, você terá a oportunidade de acompanhar pela internet os programas produzidos aqui no município de Cordeiro, o Diálogo Comunitário, Passe Perfeito com Pedro Paulo, Você em Cena com Vinícius Stael e o original, também agora o original rural. Você acompanhou a exposição agropecuária de Cordeiro e temos que falar sobre o enorme número de reclamações de populares aqui em Cordeiro, já que não tem jeito, né? Dinheiro para a festa tem, mas dinheiro para outras atividades essenciais no município, uma carência que ninguém entende como. E o pior, não há uma fiscalização do poder legislativo. Tudo que acontece no município de Cordeiro, nesta gestão que está se findando e que teremos a oportunidade de escolher o rumo da nossa cidade para os próximos 4 anos, tudo que aconteceu e que acontecerá na cidade está em mãos daqueles que são os fiscais, ou que deveriam ser fiscais da população, os nobres edis, vereadores e vereadoras, né? Falando nisso, vereadoras, as mulheres poderiam participar mais, e você que é mulher, podia dar uma forcinha aí, dando o seu voto também para as candidatas, né? Quase 50% da população brasileira tem a porcentagem com as mulheres, e a gente assiste aí 8%, 10% do executivo e do legislativo sendo ocupado pelas mulheres. No executivo ainda menos ainda, né? E para governador ainda, cargo que é difícil, né? Você encontrar uma governadora, né? 27 estados, e a gente vê que é difícil. Mas você aqui em Cordeiro pode dar uma força aí para as candidatas ao cargo de vereadora, quem sabe com um grupo de mulheres atendendo a fiscalização como deve ser realizada e feita na Câmara Municipal. Talvez as mulheres presentes em maior número na Câmara não tenhamos a falta da merenda escolar, né? Ter essa notícia novamente, faltou merenda escolar. Que as mães reclamam que o pessoal contribui com Nescau, contribui com leite em pó. A creche tem deficiência em alguns aspectos referentes às atividades alimentares. E a gente fica assim, como é que vai resolver essa situação? Bons políticos é o desejo da população cordeirense. Se você, eleitor, eleitora, tem em mãos agora a oportunidade de escolher o rumo do município de Cordeiro. Também cabe para o município de Cantagalo, mas fazendo uma comparação de 6 quilômetros de distância, Cantagalo terá uma eleição diferenciada de Cordeiro, porque eles já passaram anos atrás por este período crítico que nós estamos vivendo em Cordeiro e que hoje faz parte da nossa história. Cantagalo hoje tem uma escolha saudável entre 2 homens políticos que estão atendendo a população assim nos aspectos quanto aos requisitos para ocupar o cargo de prefeito de Cantagalo, que é o filho do seu Paulo lá do DR, e também o Guga de Paula, né? Então, a gente vê que eles lá no município de Cantagalo, você de Cantagalo tem a sorte de escolher entre os melhores, né? Você vai escolher um candidato entre os melhores. E nós, aqui no município de Cordeiro, vamos escolher
entre os piores. Helênio, entre os piores. Não tem jeito, né? Aqui vamos para a escolha. Lá, qual é o melhor? Aqui, o menos pior. Helênio, você está fazendo loucura. Ande na rua aí de Cordeiro. Ande aqui pela avenida, pelas ruas, pelos bairros, caminhe. A população de Cordeiro, quase 50%, não deseja nem votar. Nem votar. Então você vai entender que nós temos grandes professores na política nacional. Eu vou colocar uns trechinhos aqui dos senadores, né? Dos senadores e do que está acontecendo com o país, porque vem lá de Brasília. Um mau exemplo vem de lá, porque se de lá viessem bons exemplos, certamente o Estado e o município não estariam vivendo este caos político que estamos vivendo no país. As pessoas estão contra as Olimpíadas. Você já viu o aspecto, aquela coisa da Olimpíada? Só a Globo, só a TV Globo que está enaltecendo as Olimpíadas. A população está com aquela coisa de não desejando, não querem saber de Olimpíadas. Não desejam os Jogos Olímpicos. Por quê? Você vai ter também a noção de quanto custou o rombo que foi realizar essas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Bilhões torrados de forma fraudulenta. Eu estou falando de bilhões. E aí nós temos a notícia de que o governo do estado não tem 250 mil reais. Estou falando, atenção, 250 mil reais para consertar uma máquina que trata câncer. O serviço de oncologia para as mulheres, as mamografias, estão lá com a máquina quebrada. Não podem ser realizados os exames porque tem uma máquina quebrada. E o valor para o conserto, 250 mil reais. Aí você vai ver os trechinhos aí. Bom, vamos por parte. Vou colocar uns trechinhos de Brasília para você ver que os maus exemplos vêm de lá. Senhor presidente, senhores senadores, senador Garibaldi, se assenta aí para o senhor me ouvir. Senador Petecão, aqueles que nos escutam pela Rádio Senado e nos ouve e nos vê pela TV Senado e pelas redes sociais. Senhor presidente, diversos são os motivos que me trazem a essa tribuna nessa noite. Eu tenho assistido calado, já ao longo de uma semana, durante as primeiras 2 horas, a partir da abertura da sessão dessa casa, senador Petecão, a base do ex-governo ou do desgoverno de Dilma Rousseff, com todo respeito aos senhores senadores e senadoras, e eu coloquei na minha cabeça uma coisa: por conta da amizade e do respeito, eu não vou fazer a parte nenhum. Não vou fazer a parte, até porque entendo que os nossos colegas senadores, eles estão falando para a sua militância, senador Paim, porque a eles não resta mais nada, porque não tem um discurso de nação. A falácia, e até certo ponto idiota, a falácia do golpe, golpistas. Eu quero dar a pista do golpe agora. Golpistas, eu quero dar a pista do golpe. O Brasil conhece a pista do golpe e nós conhecemos a pista do golpe. E eu tenho ouvido coisas aqui hilárias. Senador Paim, com todo respeito a Vossa Excelência, que é do Partido dos Trabalhadores, mas Vossa Excelência é sempre um renegado, Vossa Excelência não é aquele... Vossa Excelência é o patinho feio do PT, por causa das suas posições em defesa de aposentados, em defesa dos aposentados. Vou me sentar aqui.
dos aposentados. Vossa Excelência é o patinho feio, Vossa Excelência nunca é chamado para nada. Vossa Excelência ficou muito bajulado por eles agora, nessa época do impeachment. Mas o Brasil todo sabe, o Rio Grande do Sul sabe como é que Vossa Excelência é tratado dentro do partido. Senador Paim, eu tenho visto coisas aqui que parece que o PT, a senadora Vanessa, que é do PCdoB, essa base do governo Dilma, parece que eles estão vivendo no fantástico mundo de Bob. No fantástico mundo de Bob, só pode. Eles falam cada coisa aqui que parece que eles estão num outro país. Eles estão cobrando coisa do Temer com 15 dias, que eles destruíram em 13 anos. Eu escuto o discurso aqui do cara falando do desemprego no Brasil. O desemprego avassalador. Senador Paim, isso é brincar com a beleza dos outros. Quem destruiu a economia desse país? Quem colocou esse país, senador Petecão, no limbo, no esgoto? Quem é que destruiu a economia desse país e que produz 300 desempregados por hora? Vossa Excelência é um militante da luta do trabalhador nesse país. E o trabalhador, não aqueles que vivem do favorecimento, esses grupos organizados, que vivem mantido pelas tetas do governo, que são esses grupos organizados que eles ainda conseguem levar para a rua, porque na verdade eles estão com medo da teta fechar, e fechou, Eles estão vivendo no fantástico mundo de Bob, ou estão se fazendo de doido. Quando o Dilma era presidente, esse país parecia o país de Alice. Você podia dormir de porta aberta, sem violência, sem droga. Um país de dólar baixíssimo, senador, que a bolsa sobe todos os dias. Um país onde se gera emprego a cada momento, após o processo eleitoral, da mentira contada com as pedaladas fiscais. Senador Paim, ontem, os técnicos do Tribunal de Contas da União, senador Paim, recomendou a negação das últimas contas dela. Porque descobriram que quando eles fazem a bravata de que disseram que fizemos pedalada, nós pagamos 70 bilhões. Descobriu que ela pedalou para cobrir a pedalada. Já viu isso, o senador Paim? Bicicleta com 4 pedais? Ela pedalou e pedalou. Pedalou e pedalou. Você assistiu esse primeiro trecho aí? Vou botar mais umzinho para você começar a entender como a política funciona e vem de cima para baixo. Eu só estou falando Petecão e Paim, para o povo saber. Estão achando que eu estou citando Paim só porque Paim é do PT e Petecão. Não é não, é porque só tem nós três mesmo aqui. Filma o plenário aqui, para o povo ver que está tudo vazio. Filma. Só tem nós três aqui. Não porque eu estou falando, aí o povo pensa, não, o cara está rochando Paim, porque Paim é do PT, ele fica só olhando para Paim e tal, e Petecão, e cadê os outros? Os outros estão aqui não. Só tem nós três. Filma aí, está tudo vazio? Nós e vocês que estão em casa assistindo, vendo, e que passarem tarde inteira ouvindo essas barbaridades, essas idiotices aqui, que não tem tamanho maior do que esse prédio. O ordenamento jurídico, a Constituição brasileira diz que você tem um presidente. Na impossibilidade do presidente, assume o vice, e o vice era o Temer. É verdade que o Temer não tem voto, assumiu sem voto. Ninguém votou nele, votou em Dilma. Quando você vai votar na maquininha, aparece a foto do candidato e do suplente, e do vice, né? É assim. E eles foram procurar logo o PMDB, esse partido nanico, derrubado, que não tem voto, para indicar um vice para eles. Eu já fiz uma ironia aqui, dizendo por que não foram atrás de Luciana Genro, filha do Tasso Genro, tudo do PT, a menina cresceu os dentes ouvindo tudo isso, deve saber tudo disso, que ela cresceu os dentes dentro do PT. E seria uma boa vice para Dilma. Mas já pensou essas duas, hein? Essa tem uma arrogância maior do que o corpo. E já imaginou ela e Luciana junto? Mamãe me acorde. Acompanhou? O discurso lá? Vou botar mais umzinho para você agora. Mas, senhor presidente, agradeço a sua benevolência comigo.
mas precisava fazer esse pronunciamento hoje, para descaracterizar essa bobajada, essa bandalheira, essa falta de argumento, essa falta de discurso que nós temos que ouvir aqui, somos obrigados a ouvir todos os dias, a mesma cantilena enfadonha, desnecessária de quem não tem o que falar, de quem destruiu esse país, de quem jogou o país no limbo e no esgoto, de quem fez striptease moral em praça pública e nos colocou onde nós estamos. Certamente esse momento é muito ruim, mas é muito bom, é muito chato, mas também não é, é feio, mas é bonito, porque nós estamos vivendo um processo depurativo na vida da nação. A Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas um dia virá à luz. E está vindo à luz aquilo que foi feito nas trevas. Eu vi um discurso aqui de uma senadora que me emocionou. E disse o que esse presidente golpista tinha que fazer, se referindo ao Temer, era taxar as grandes fortunas e não penalizar mais os pobres. Penalizar os pobres, tem 15 dias de governo. Taxar as grandes fortunas. Eles tiveram 13 anos no poder e não taxaram as grandes fortunas. Quem são as grandes fortunas? Ao invés de taxar as grandes fortunas, sabe o que eles fizeram? Ficaram amigos. Porque as grandes fortunas é o Odebrecht, é o AS, é Camargo Corrêa. Eles não taxaram, ficaram amigos. E as grandes fortunas hoje estão todas na cadeia, e delatando, e falando. E ela dizendo, olha, eles precisam taxar as grandes... Como? As grandes fortunas estão tudo presos. São tudo amigos do Lula. São amigos de vocês. Vocês tiveram possibilidade em 13 anos e não taxaram eles. Agora quer que o Temer faça isso em 15 dias. Tem que fazer mesmo. Mas ele tem que ter um foco só nesse momento. Nós temos que ajudar. Um foco só. Só um. Recuperar a economia do país. Recuperar a economia do país. Voltar a gerar emprego. Porque emprego é honra. Trabalho é honra. E faça, presidente Michel, o que você está fazendo. Apareceu a denúncia da fralda cheia, manda embora. Passa o rodo, mete a caneta. Porque no governo deles, estava lá um monte de fralda cheia, investigado, denunciado, mas estava escondido atrás do foro privilegiado de ministro, como ela tentou fazer com o Lula. Então, para com essa conversa fiada, que ninguém engole essa conversa fiada, isso não vai me convencer, não vai convencer o Brasil. Obrigado, senador Paim, o grande gladiador da causa dos aposentados do país. Pois é. Vou encerrar mais um discurso para você entender a gravidade do problema político que estamos vivendo no país. Dos 170 bilhões que meu amigo triatleta, senador Lindbergh, insiste em dizer que não é 170, 16 bilhões dos 170 foi para a Lei Rouanet, 10%. Ah, mas só aprova o projeto, depois vão correr atrás para arrumar isso. Arrumar isso é renúncia fiscal. Você está renunciando do imposto que é para fazer creche. Você está renunciando do imposto que é para fazer escola. Você está renunciando do imposto que é para comprar um ônibus escolar. Você está renunciando do imposto que é para mandar para a segurança pública nos estados. Você está renunciando do imposto que é para fazer calçamento na cidade do interior. Você está renunciando do imposto que é para fazer esgoto em qualquer lugar, para fazer barragem, para conter encosta, para poder dar casa para os mais pobres. Mas eles deram 16 bilhões para meia dúzia de artistas, que nada tem a ver com cultura. Cultura é a castanha do Acre, é o açaí, a cultura. Qual é a cultura lá? A agricultura? A borracha, a seringa, né? Vamos fazer um documentário sobre a seringa. Seria um filme cultural sobre os seringais. Não. Vamos fazer sobre as bandas de Congo do estado do Espírito Santo, as festas juninas, festa de reis, Bumba Meu Boi. Não, esses chegam na quinta e ele joga na sexta. E aí há um coloio. Eu tenho 45 assinaturas aqui, está para uma CPI. E se eu esperar? Eu posso ter 60, né? Posso ter 60, posso ter mais. Vossa Excelência acabou de assinar, foi para 46, com a sua assinatura. Só precisava de 27, só de 27. A Câmara também pediu uma. Eu estou esperando a instalação lá para a gente não ficar chovendo no molhado. E fiz 4 requerimentos. Um à Petrobras,
Eletrobras, Furnas e o Correio. Eu tenho informação de que a teta do Correio é do tamanho da teta da Petrobras. Para meia dúzia de artistas, com todo respeito ao artista. Luan Santana é cultura, é? Com todo respeito. Circo de Soleil. Aí os caras pegam a renúncia fiscal que era para fazer creche e depois cobram ingresso. Sabe quanto custa o ingresso do Circo Soleil, Sandro Pai? Um salário. Eu quero saber dessas estatais, e eu tenho a garantia hoje do líder do governo que vão responder imediatamente o tamanho do rombo. E com essa CPI, nós vamos descobrir quem aprova aqui, as ligações lá dentro da Petrobras, dentro da Eletrobras, quem é que fazia a liberação lá, porque esse sequencial de todo ano, esse sequencial de milhões é um troço muito fácil disso. Com a quebra de meia dúzia de sigilo, nós vamos mostrar ao país quem são os golpistas. O que eu falei aqui agora, eles nos chamam de golpista. Eu estou mostrando a pista do golpe. Então, assistimos a esses vídeos de Brasília e a gente pensa assim, não tem solução. Tem sim. Tem solução e cabe a todos nós, em cada município desta nação brasileira, modificar o rumo de nossas cidades. Pois é, temos que dar a sorte de escolher vereadores, vereadoras e alguém que entre no poder executivo realmente com a vontade de realizar um bom serviço público. Se estão pensando em, mais uma vez, participar de fraudes, de licitações fraudulentas, de esquema de exposição, atenção, estamos de olhos abertos para a população reclamar e também reivindicar os seus direitos aqui na TV Eduque. Eu vou colocar agora, encerrando esse primeiro bloco, o trecho de um depoimento de um carioca, para você entender realmente o quanto é desviado, o quanto custa umas Olimpíadas, o quanto custou todos esses projetos para a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e quanto que custa para a sociedade, logo após os Jogos, não ter de volta tudo que foi gasto em apenas 20 dias de competição. Não vale a pena. Eu quero lembrar que a Suécia, país desenvolvido, espetacular, disse não às Olimpíadas. Ofereceram para a Suécia, hein? Pode dar. Não! Nós temos outras prioridades, por isso que é Suécia. Né? Por isso que é Suécia. Por isso que tem educação. Por isso que lá estão fechando os presídios na Suécia, porque não tem presos. Não existe presos mais, porque todos são educados não à violência, não à criminalidade. Uma pessoa educada, certamente, tem todas as condições de atender a sociedade nos seus diversos aspectos da humanidade. Infelizmente. Vou botar o trechinho aqui, 5 minutinhos de um vídeo para você entender o quanto que foi lesado o estado do Rio de Janeiro, o país e o município do Rio. E lembrando, hein, Eduardo Paes, o canguru, lá ganhou o canguruzinho, já viu? Ganhou o canguruzinho lá, ó. Eduardo Paes ganhou o canguruzinho, eu quero pedir desculpa. Bom, em um dia, temos que consertar, em um dia, reuniram 500 funcionários, olha só, hein, 500 funcionários para consertar o edifício onde estaria abrigada a delegação da Austrália. 500! Aí os fiscais do trabalho foram lá, todo mundo sem carteira assinada, sem nada. Mó esquema.
Os fiscais do trabalho foram lá, peraí, cadê as carteiras de trabalho do pessoal? Todo esquemal. Você vê um negócio desse, né? Vou colocar o trechinho aí e logo após estaremos no intervalo. Você terá uma surpresa porque recebemos uma mensagem difícil do exterior para o município de Cordeiro, um aviso aí para os vereadores, para as pessoas que estão querendo ficar no poder. Vem aí uma mensagem do exterior. Diálogo Comunitário volta logo após o intervalo. Esse vídeo é para explicar os motivos pelos quais eu abandonei o Rio de Janeiro. Número 1, violência. Em abril, a violência disparou no estado do Rio. Número 2, é um governo que não investe em educação. A crise atingiu em cheio a educação pública. Todas as instituições de ensino mantidas pelo governo estadual sofrem as consequências da falta de recursos e não há perspectiva de quando essa situação vai melhorar. Por acaso, isso não é uma particularidade do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro. Número 3, o Rio de Janeiro não tem nenhuma boa perspectiva para daqui a 10, 15 anos, quiçá 20 anos. Por que é tão perigoso não investir em educação? A educação, em todos os sentidos, não só o de ser alfabetizado, ela dá um senso de responsabilidade, ela faz a pessoa entender que existe uma hierarquia na sociedade, mesmo que seja do diretor para o professor e para o aluno. Eu vou contar um caso de um aluno da 8ª série, que uma professora muito amiga minha me contou o que aconteceu com ela. Era uma professora de história e pediu para um aluno dela ler uma passagem do livro. O menino rebelde não quis ler, xingou, não sei o que, tratou ela mal, saiu da sala. Ela é uma pessoa muito alegre, dessas professoras que você se lembra para sempre. Saiu, foi conversar com o aluno e falou: ô cara, o que está acontecendo? E aí depois de convencer, ele explicou para ela: eu não sei ler. Um aluno da 8ª série do Rio de Janeiro não sabia ler. Como que ele chegou na 8ª série sem saber ler? Isso sem falar no pior perfil de gente que só o Rio de Janeiro é capaz de criar. É falta de opção, né? Infelizmente, né? A gente parar no tráfico, não tem estudo, não tem nada. Família não tem boas condições. Aí, né, a única oportunidade, né, que a gente tem é isso aqui mesmo. E ele cresce envolto por fuzil e achando que aquilo é a única vida que ele pode ter, a única maneira que ele tem de ganhar dinheiro. Ele acredita naquilo. E o que é o pior desse jovem? Ele não tem absolutamente nada a perder. Eu resolvi fazer esse vídeo não é só para reclamar, igual aquela boçal reclamou falando que saiu do país porque o pai dela era rico. Vocês vão continuar na merda. Eu não, eu tenho condições de sair desse país. Mas esse vídeo é sobre um brasileiro triste, que teve que se despedir de toda a sua família, que teve que se despedir de todos os seus amigos, porque ele não aguentava mais. Porque quem é carioca hoje vive com medo, se sai na rua andando, se sai na rua de carro, se sai na rua de moto, se sai na rua de bicicleta, se sai na rua com o celular no bolso. Ser assaltado no Rio de Janeiro não é uma eventualidade, é uma certeza. Você que mora no Rio de Janeiro, você vai ser assaltado. A gente só não sabe quando ainda. Um cardiologista chamado Jaime Gold, andando na Lagoa, inclusive completa 1 ano agora, em maio. Testemunhas contam que o médico foi assaltado por 2 adolescentes que o esfaquearam na barriga e no braço, mesmo sem ele ter reagido. Pois bem, não pior que a violência é a falta de perspectiva. Porque para se livrar da violência, você pode ser um rico empresário, você tem um carro blindado, você pode ser um político. E aí sim a violência não chega até você. Em qual situação você, carioca, imagina que estará o Rio de Janeiro daqui a 15 anos? Eu compilei aqui algumas lembranças para refrescar a memória de todo mundo. O estádio do Engenhão, que foi feito para os Jogos Pan-Americanos de 2007, custou 360 milhões de reais. 6 anos depois, o teto caiu. O valor para consertar o teto e todo ele por dentro, que estava completamente cagado e enferrujado, foram mais 100 milhões de reais. Isso porque a obra inicial estava orçada em 87 milhões de reais. Porque o PAN sim estava orçado em 386 milhões de reais e o valor final de todo o projeto saiu por 5
bilhões de reais. Inclusive, tem uma notícia de 2014 que diz que o governo injetou mais 100 milhões para consertar a Vila do Pan em 2014. Enfim, é o Rio de Janeiro. Ciclovia Tim Maia acabou de cair. Bom, inaugurada há pouco mais de 3 meses, a estrutura não resistiu à força das ondas e simplesmente desabou. Por acaso custou 44 milhões de reais. Esse é o Rio de Janeiro. VLT, obra recente. São 6 linhas, 42 estações e 28 quilômetros de extensão. Ele ia custar 1,2 bilhão de reais. Mas, de novo, é o Rio de Janeiro. Então eles tiraram 10 estações e agora vai custar 1 bilhão e 700 milhões de reais. Faz algum sentido esse tipo de coisa? O primeiro trecho a ser inaugurado vai da Praça Mauá até o Santos Dumont. Nesse ponto, os funcionários ainda estão fazendo ajustes. O trajeto completo dessa linha vai da rodoviária ao Santos Dumont e deve começar a funcionar em agosto. BRT. Estamos em 2016 e a Prefeitura do Rio acha que o melhor sistema de transporte para a cidade é ônibus. Ônibus. São 4 corredores de BRT. A Prefeitura se orgulha muito de serem 150 quilômetros de pista construída e 165 estações no total. O que vale lembrar de novo? É o Rio de Janeiro. BRT Transolímpica, 2,3 bilhões de reais. BRT Transoeste, 770 milhões de reais. BRT Transcarioca, 1,8 bilhão de reais. BRT Transbrasil, 1,2 bilhão de reais. Isso dá aproximadamente 5 bilhões de reais para 150 quilômetros de pista exclusiva para BRT. E o slogan ainda é a evolução das cidades. Esse é o slogan do BRT, evolução da cidade. Não é rodovia, é trem, ferrovia. Qualquer país desenvolvido, na primeira coisa da história, a primeira coisa que você lê é que eles construíram uma ferrovia. Pois não, mas o Rio de Janeiro está construindo a linha 4 do metrô. Pesquisei também, vamos falar sobre a linha 4 do metrô. São 16 quilômetros. 16 quilômetros. Se você anda de bicicleta, um passeio, domingo, você faz isso de bicicleta. 6 estações, 16 quilômetros para ligar a Zona Sul à Barra da Tijuca. Só que aí, o que a gente lembra de novo? É o Rio de Janeiro. Linha 4 do metrô. Custou 9,7 bilhões de reais. Isso dá 1,6 bilhão de reais por estação ou 600 milhões de reais por quilômetro construído. Eu vou mostrar para vocês o que a China está fazendo. Em 2009, a China começou um projeto para ter a maior malha ferroviária de trem-bala do mundo, para que em 2020 ela tivesse 16 mil quilômetros de trilhos para trens-bala, num projeto orçado em 300 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Você passou aí, você falou de 9 bilhões para a linha 4 do metrô. Eu nem sou bom de contas, mas vou fazer umas contas rápidas para vocês terem ideia. 300 bilhões por 16 mil quilômetros dá mais ou menos 19 milhões de dólares por quilômetro construído de trilhos para trem-bala. O dólar tá caro, porque o Brasil é o Brasil, ou seja, isso dá aproximadamente 60 milhões de reais por quilômetro construído de trilhos para trem-bala. E não é um orçamento, é o que está grudado no chão, foi feito já. É obra terminada. Se você quiser comparar, o BRT custa 33 milhões por quilômetro. O VLT custa 60 milhões de reais por quilômetro, que é o mesmo que o trem-bala da China. A linha 4 do metrô custa 600 milhões de reais por quilômetro construído. Isso me deixa triste. Total e absoluto descaso com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo. E, como tudo que é ruim sempre pode piorar, eu vou terminar esse vídeo com 3 palavras: dengue, chikungunya e zika. Neste segundo bloco, nós vamos apresentar um depoimento muito difícil. Recebemos aqui, através da nossa internet, uma correspondência internacional, um e-mail internacional, e se faz necessário esclarecer que respeitamos realmente a posição de algumas ideologias partidárias que estão aí no mundo tentando modificar, mas vamos tentar colocar no ar aí. Eu vou traduzir aí a fala do
do nosso correspondente internacional aí, dessa situação, dessa mensagem internacional, e que os vereadores, as pessoas que você também que quer ser vereador, vereadora, fique atento, hein, porque é uma mensagem assim que faz com que todos nós possamos refletir sobre o futuro do município de Cordeiro. Atenção, hein? Atenção, políticos, porque a mensagem vem de uma forma até forte e precisamos muito cuidado na tradução da fala da nossa mensagem internacional. Querido povo cordeirense, desejo nesta mensagem enviar uma saudação inicial aos eleitores e que vocês, nesta próxima eleição, possam escolher os candidatos que realmente modificarão a história do município. Muitas das vezes não conseguimos votar com qualidade. Escolhemos alguns vereadores e alguns prefeitos que não trabalham para a população. Infelizmente, é assim. É hora de você, eleitor, modificar o destino do povo cordeirense. Rapidamente, através do voto, você mudará a história da cidade. Precisamos eliminar os canalhas da política cordeirense. E muitas das vezes que conseguimos colocar alguém no cargo, assistimos às atrocidades pela falta de merenda escolar e também por falta de medicamentos na saúde. Desejo que você, eleitor cordeirense, escolha os políticos certos o conceito do político que trabalha para a população deve ser o pilar da próxima eleição. Não podemos aceitar políticos que dizem não à educação. Não podemos aceitar políticos que desprezam a população e as necessidades na área de saúde e que atinge diretamente os mais necessitados. No entanto, precisamos ter o carinho com aqueles que precisam do trabalho do político sério. A democracia oferece a oportunidade para você escolher os homens e mulheres que transformarão a vida de toda a população do município de Cordeiro. É necessário uma escolha criteriosa para os cargos de vereador e prefeito. Não se esqueça que o melhor governo é aquele onde há o menor número de homens inúteis.
para aqueles fraudadores e golpistas, os aproveitadores dos votos daqueles mais necessitados. Não venda seu voto. Coloque o seu desejo de melhorar a cidade agora, nas próximas eleições. É inaceitável o político corrupto. As mulheres devem participar mais da política e ocupar os cargos porque os homens não têm dado os bons exemplos. Com seriedade e honestidade, elas mudarão o destino do município de Cordeiro. A vitória para o bem está próximo. Agora, no mês de outubro, vote com consciência, não vote incorrupto. Você tem uma grande oportunidade de modificar a sua vida. Vote certo, pense. Precisamos colocar pessoas com integridade para que não possamos ter mais notícias de falta, mais notícias pela falta de merenda escolar. As crianças devem ser a prioridade no próximo governo, no município de Cordeiro, e nós vamos lutar para que isso seja um objetivo central nas próximas eleições. E quem for contra isto estará condenado ao exílio político no município. Com carinho, com desejo no coração, quero que você, eleitor cordeirense, elimine de todas as vidas aqueles políticos que trabalham contra os mais necessitados. É inaceitável que ainda tenhamos políticos com esta capacidade de ferir o objetivo da democracia, a prestação do serviço de qualidade para a população. E finalizando, é meio complicado, mas finalizando, a mensagem termina dizendo para não votarmos naqueles que não fizeram nada durante 4 anos que estiveram no poder. Envie uma mensagem à população cordeirense. É o desejo de nós que fazemos parte do comunismo, onde o bem comum é o objetivo do nosso programa de governo. Não use o seu voto para colocar no poder sujeitos que têm como prioridade a benfeitoria própria, desprezando a população mais carente. Não aceitamos de forma alguma que esses políticos que estão aí ocupando o cargo não realizaram o trabalho necessário.
E é claro que você, eleitor, tem agora a possibilidade de retirar deste vínculo político esses cidadãos que não fazem parte da história política do nosso planeta Terra. Desejo que vocês, eleitores do município de Cordeiro, possam realizar uma escolha sadia, onde a saúde, a educação, os serviços públicos serão oferecidos com qualidade. E finalizando, preciso que vocês façam realmente uma avaliação desses políticos que ficaram durante 4 anos e não realizaram o trabalho efetivo para a população. É difícil, mas a escolha deve ser feita agora. E aqueles que, porventura, conseguirem os cargos, devem cumprir com a Carta Magna, onde o poder é para o povo, pelo povo e com o povo. Não podemos esquecer os mais necessitados. Sem casa própria, sem saúde, sem educação, estarão sempre à mercê da sociedade se os políticos não trabalharem em prol desses seres humanos que tanto amamos. Venha, faça parte desse novo projeto político mundial. Vamos dividir o pão de cada dia com os mais necessitados. Não vote em político cretino que só pensa em si e sua família. Vamos eliminá-los de nossas vidas. E ainda precisamos cumprir com a nossa parte política. Precisamos cumprir com o nosso dever cívico, onde precisamos escolher e fiscalizar todos aqueles políticos que movimentam financeiramente a nossa cidade. Pense com carinho nas próximas eleições. Não venda seu voto, porque senão você fará parte de um segmento que está fadado ao fracasso. Pense, o melhor governo é aquele onde há o menor número de homens inúteis. E não pense em pedaladas, pense somente em produzir um grupo de políticos que realmente farão com que a sua vida se transforme num bem-estar de primeiro mundo, como nós vivemos aqui. Povo do município de Cordeiro, envio esta mensagem aos eleitores para que possam fazer uma reflexão sobre a Câmara Municipal. É o órgão onde os vereadores têm o dever de fiscalizar o erário público. Ultimamente, as informações que temos é que a Câmara Municipal de Cordeiro está jogada num lamaçal onde vereadores participaram e participam de atos ilícitos. Uma verdadeira falta de ética e moral, prevaricação e tantos atos que assistimos durante anos, onde vereadores deram maus exemplos. Você, eleitor cordeirense, pode fazer uma reflexão. Os vereadores não desejam a educação. As notícias que temos sobre o Instituto Federal Fluminense, onde vereadores querem instalar um batalhão da Polícia Militar
dentro de uma escola. Isso faz com que você, eleitor, possa fazer uma avaliação. Olhe com carinho como que um vereador pode dizer sim à repressão e não à educação. É difícil, sabemos que a escola, a educação é o pilar da sociedade, é a estrutura da sociedade. E os vereadores do município de Cordeiro desejam a instalação de um batalhão policiais morando dentro de uma escola. E ainda os vereadores não fiscalizaram a falta de medicamentos. Com muito rigor, eu falo para o povo cordeirense: precisamos eliminar de nossas vidas esses políticos que não realizaram o trabalho com eficácia. São vereadores que demonstram a falta de comprometimento com a população. Esta falta de comprometimento causa um dano irreversível à sociedade, com a falta de medicamentos, falta de exames laboratoriais, falta de educação, falta de alimentação no CAPES, obras inacabadas, obras não realizadas e tantos outros aspectos da sociedade que são atingidos pela falta de fiscalização dos vereadores do município de Cordeiro. Por isso, desejo que você, eleitor, nesta eleição, possa fazer uma avaliação dos vereadores que estão, neste momento, ocupando as cadeiras no parlamento do município de Cordeiro. É triste sabermos que hoje no município de Cordeiro não temos mais a tribuna livre, onde qualquer cidadão da cidade chegava, colocava o seu nome e falava e se expressava com liberdade no plenário da Câmara Municipal. E hoje não temos isso. A tribuna livre foi retirada da pauta do plenário da Câmara Municipal. É triste, é lamentável, mas hoje a população cordeirense está sem expressão na Câmara Municipal. A tribuna livre hoje é uma repressão à palavra, à liberdade de qualquer ser que vive no município, cidadão eleitor, em Cordeiro, estado do Rio de Janeiro. Seria tão bom que os próximos vereadores retornassem com a tribuna livre como ela foi introduzida na lei orgânica do município de Cordeiro. Precisamos colocar no poder, na Câmara Municipal em Cordeiro, homens e mulheres comprometidos com a liberdade de expressão. Hoje há uma repressão à Câmara Municipal. Seus vereadores, suas atitudes estão comprometidas com a falta de respeito à população cordeirense, o descaso com os serviços prestados à população. Infindáveis reclamações sobre saúde, educação e serviços públicos de péssima qualidade. Não entendemos como a população suporta ainda uma Câmara de Vereadores que não trabalha para eles. Na minha infância, eu tive uma escola de qualidade, nunca faltou merenda. Eu tive uma saúde boa, o hospital funcionando, os postos de saúde em pleno andamento e os servidores públicos sempre trabalhando com satisfação e alegria. Meu avô, que é aposentado, recebia em dia. E agora as reclamações que temos é que o município de Cordeiro vive o caos.
Bom, após a nossa mensagem internacional, vale lembrar para você, meu querido, minha querida eleitora, eleitor, atenção, olha aí a mensagem. O melhor governo é aquele onde há o menor número de homens inúteis. Não se esqueça, vem aí as eleições, vem aí a programação do TRE. Cuidado com o que você fala, que agora tem direito de resposta, não pode falar muita coisa não. Forte abraço, até semana que vem no próximo Diálogo Comunitário aqui no seu canal Eduque, o canal que passa conhecimento. Até lá! Diálogo Comunitário. Agora na TV. Apresentação: Elênio Salie.